O título da mensagem de hoje é Uma Caminhada de Conquistas. Quantos querem se mover e viver uma caminhada de conquistas? Eu poderia ainda intitular essa mensagem de Caminhando e Conquistando, porque é no movimento, é no agir. Efésios 3:20, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós o quê? Opera. Paulo escreve: Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além. Ah, pastor, eu tenho pedido, eu tenho projeto, eu tenho necessidades, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a medida de Deus é maior que a minha e que a sua juntos, somada, multiplicada. E eu vou dizer de novo e alguém vai pegar. A medida de Deus para a nossa vida é maior do que a nossa. Só que Ele diz que faz na nossa vida, é poderoso para fazer, segundo o poder que é em nós. Se o poder que opera em você e em mim é murmuração, vai acontecer alguma coisa boa? Se o poder que opera em nós é ingratidão, vai acontecer alguma coisa boa? Se é orgulho, soberba, vaidade, estrelismo, religiosidade, julgamento, vai acontecer alguma coisa boa? A pergunta é, qual poder está operando na sua vida? Tem gente que não consegue passar um dia sem contar um monte de mentiras. O poder que está operando na vida da pessoa é o poder da mentira. Isso é forte. E já está diferente do culto da manhã. Tem gente que o poder que está operando na vida da pessoa é a prostituição. É a idolatria. E idolatria é você trair Deus. Não tem outro jeito de explicar. É trair Deus. Vem aqui, linda. Alguém sabe o nome da minha esposa? Estou assustado. Alguém sabe o nome da minha esposa? Qual é? Se eu tivesse alguma igreja aí fora pregando, alguns iam dizer Lindinha, né? Ela chama Linda. Porque eu chamo ela de Lindinha. Agora imagina, eu chego aqui, pego a Mariazinha e começo a falar: Mariazinha é a mulher mais maravilhosa do mundo, linda, maravilhosa. Ah, Mariazinha, Mariazinha. Como é que a minha esposa vai se sentir? Tudo que eu quero, eu recorro a Mariazinha. Como é que a minha esposa vai se sentir? Idolatria é quando você coloca alguém no lugar que pertence só a Deus. Ninguém morreu numa cruz para salvar você, para salvar eu, além de Jesus. Só Ele, só Ele. Por isso a Bíblia diz que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só tem um nome que você tem que invocar. Só tem um mediador entre Deus e os homens. Ninguém mais pode fazer a conexão, ninguém mais pode fazer a ligação. Só Jesus. Você tem fé de dizer: na minha vida só Jesus? Não é também Jesus, é só. Ele é único. Ele é suficiente, Ele é poderoso. Obrigado, viu, linda? Para fazer tudo muito mais abundantemente. Mas o poder da fé nele precisa operar em mim. E às vezes, nós queremos mais no diagnóstico médico. Queremos mais na política. E, pelo amor de Deus, não estou dizendo que a gente não tem que respeitar a medicina, que a gente não tem que se posicionar enquanto seres humanos que têm cérebro. Porque o negócio está complicado, tem gente que parece que roubaram o cérebro. Ah, Jesus me controla. Volta. Porque a coisa... E tem gente que está assim, eu não acho legal. Ou eu não acho legal do monte de gente que está fazendo uma nação pagar o preço, mas está ok. Mas eu vou te dizer que Jesus ainda é mais poderoso do que isso. Do que o inferno que estão tentando impor sobre nós. O que vai mudar o rumo da história, da minha, da sua vida, da nossa família, da nossa nação, ou de qualquer coisa, é Jesus. A gente tem que se posicionar em todas as frentes, amém? Mas nada é maior, ninguém é maior que... Fala o nome dele, vai. Tem um nome que tem que estar na tua boca com alegria. Ele fala de boca: Jesus. Ele é meu Senhor. O poder que opera em mim é o poder de Jesus, não é o poder da vaidade, não é o poder do adultério, não é o poder da mentira, da pornografia, da prostituição, do vício, da murmuração, do vitimismo, do medo, da inconstância, do engano. O poder que opera em nós é o poder da fé em Jesus. O primeiro destaque, o primeiro tópico de hoje é um versículo e uma reflexão. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou como, gente? Não, imagina se eles gritassem igual você. E o outro que está rindo nem gritou.
Quando o povo ouviu o som das trombetas, deixa eu só falar uma coisa, o som das trombetas era o sinal que o sacerdote ia dar, ok? Tem sacerdote nessa casa? Está onde? Onde que está o sacerdote nessa casa agora? Onde que está? Opa, está aqui. Então ele vai dar o sinal, hein? Ó. Quando o povo ouviu o som das trombetas, o som do sacerdote, gritou. Está quase, vai melhorar. Gritou. O diabo não tem medo do que você aprendeu. O que espanta ele, e você vai ver na Bíblia hoje, é o que você coloca em prática. Não é o que eu recebi, é o que eu externei. Não é o conhecimento que entrou, porque Judas recebeu o mesmo conhecimento que Pedro. Judas recebeu exatamente a mesma fé que João. A diferença é que João ficou aos pés de Jesus lá na cruz. E Judas foi se enforcar. Todo mundo recebe igual aqui. O que cada um faz. Um vai se enforcar, outro vai aos pés da cruz. É assim sempre. Então, quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou. De repente, o muro de Jericó veio onde? Esse de repente eu vou mostrar para você que não é tão de repente assim. Eles já tinham rodeado 6 dias e no 7º dia já tinham rodeado 6 vezes. Diga comigo, de repente. É de repente, mas também é um processo. Em que etapa você está no processo dos de repente de Deus na tua vida? Hoje Deus vai esclarecer para mim e para você. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde para de querer ser o outro. Valorize onde Deus te colocou. Qual é o ponto onde você está? Tem gente querendo ser o que nunca foi chamado para ser. Tem gente querendo exercer algo que não recebeu o dom de Deus. Fica uma coisa forçada. Cada um teve que atacar do ponto onde estava. Cada um teve que agir no ponto onde estava. Agora é claro que tem hora que tem uns tanga frouxa. Tem uns covardes. Tem uns acomodados que não fazem nada. Aí alguém tem que cobrir o ponto do outro, que ele não faz nada, que ele não pode servir, que é sanguessuga dentro da igreja. Que por mais que tenha recebido tanto de Deus, não consegue dar um nada para servir a Jesus. E a gente deveria ficar constrangido e não estar comprometido em servir. Poxa, pastor, essas mensagens que acabam atrapalhando, eu trago convidados, sabe? Que bom, ele vai voltar falando assim, eu ouvi verdades bíblicas. Cada um. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava. E tomou. Josué 6:20. Embaixo eu coloco uma reflexão. Há conquistas que serão precedidas do que, igreja? De instrução e celebração. Para então, pela fé, conquistarmos. Quem quer conquistar? Mas primeiro instrução e celebração. Está cheio de gente que só anda por conta própria, não ouve ninguém. Vai sem instrução. E tem gente que recebe a instrução e volta no exemplo. Vai igual o Zé Buscapé, reclamando, chutando pedra, fazendo cara de pobre coitado, de vítima. Vai celebrando. Tá fácil não, mas eu vou na fé. Tá fácil não, mas ainda bem que eu não estou sozinho. Tá fácil não, mas ainda bem que eu tenho um Deus. Vou falar igual o Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Eu estou aos pés do meu Redentor. Quando ele se levantar, eu subo junto. Você pode estar vivendo o pior fundo de poço da tua vida. Você, pastor, eu estou no fundo do poço, beleza, então aí deitadinho, acabado, no fundo do poço, agarra os pés de Jesus. Jesus, eu estou no fundo do poço, mas eu vou te agarrar, eu vou agarrar teus pés, eu não consigo mais do que isso, mas eu vou agarrar. Agora o meu Redentor se levantou, automaticamente o que ele fez? Me colocou para cima. Jesus quer colocar a tua vida para cima. Não, eu vou dizer de novo, Jesus quer colocar a tua vida para cima. Se agarra nele, olha para quem está do teu lado, diga isso. Jesus quer colocar a tua vida para cima. Quer? Mas em quem você está agarrado? Em quem eu estou agarrado? Nos agarramos nas notícias, nos agarramos nos sentimentos, nas emoções, nos agarramos em gente que nem tem instrução. E por isso não nos levantamos. O meu Redentor vive. Jó teve 3 amigos que vieram visitá-lo
nenhum dos três podia levantá-lo. Jó não se agarrou nas palavras dos amigos, Jó se agarrou na palavra de Deus. E quando Deus levantou, deu para Jó o dobro do que ele tinha antes, de honra e de tudo na vida. Para de se agarrar nos outros, na aba dos outros, e agarra em Jesus. E se Jesus usar alguém, glória a Deus, porque Ele usa sim. Mas não esqueça, o foco é Jesus. A gente precisa subir, conquistar, pela fé, debaixo de celebração e instrução. Vamos juntos nessa o quê? Caminhada. Quem vai com a gente? Dá um glória a Deus. Gente, hoje é só um passo. Tem tanta revelação que Deus nos deu para esse mês. Tem tanta instrução. Aqui no capítulo 6, verso 20 que a gente leu, o povo tomou a cidade, mas isso aqui é a parte final do processo. Já foi, tá bom. Essa é a parte final do processo. Tem gente que acha bonito ouvir o testemunho do outro, mas nunca percorre o caminho igual o outro percorre. Hoje é só um passo, hoje é apenas um dia. Quarta tem mais um passo, domingo tem outro, e quarta e domingo. Vamos junto nessa caminhada de verdade. Vamos mergulhar nessa visão de verdade. Vamos celebrar cada encontro. Vamos declarar que cremos no poder de Deus para nos fazer conquistar a cada encontro. Quando falo sobre essa caminhada de conquistas e sobre celebrando e conquistando, eu deixei uma reflexão aqui, eu quero compartilhar com você. Conquistas não dizem respeito apenas a status, recurso, mas afetam tudo em nossa vida. Afetam quanto, gente? Tudo, absolutamente tudo. Ah não, porque alguém tem status, outro tem recurso, outro tem isso, tem aquilo. Gente, por causa delas, por causa das conquistas ou pela falta delas, muitos comprometem espiritualmente até o seu destino eterno, até a sua eternidade. Tem gente fazendo pacto com o diabo por algum nível de conquista, por reconhecimento, por status, por bens materiais, por posições. Na nossa tricotomia, nós somos espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. E é interessante que dentre esses três, qual que é o menor? Vou dizer de novo, somos um espírito. Quase que eu falo uma coisa aqui, não posso. Agora não. Que possui uma alma e habita em um corpo. Qual dos três é o menor? Por quê? Porque ele é limitado. O espírito é eterno. Possui uma alma para sentir, pensar, racionalizar. E um corpo para habitar. E aí nós focamos tanto nas coisas do corpo e desse tempo, que muitas vezes entregamos a alma e até o espírito. Por conquistas, por likes, por aplausos, por status, por reconhecimento. Às vezes gostamos de nos vitimizar. Ninguém me aplaude, ninguém gosta de mim, não, mas ninguém fala comigo. Mas peraí, você chega perto de alguém para alguém falar com você? Porque tem gente que está pensando que conversa é a distância. Sei que tem uns doidinhos que gostam de falar gritando de longe, sei o quê, de pé, chega perto quando eu gritando. Mas você chega perto de alguém, você procura integrar, chegar, pastor, que eu sou tímido, ok, mas pelo menos chega perto, pelo menos dá a oportunidade de alguém chamar você para a roda. Tem gente que nunca dá a oportunidade de ser integrado e reclama que ninguém está nem aí. Está aqui os nossos irmãos que terça-feira receberam o convite, quarta já veio, hoje está aqui de novo. Que alegria, que alegria. E foram abraçados e foram bem recebidos, está aí. Como é que não tem lugar para você? Como é que não tem lugar para mim? A pergunta é, nós queremos o nosso lugar? Outros se perdem na vaidade ou se deprimem. Tem gente que quando começa a conquistar alguma coisa, eles começam a se achar e não sei o que, por causa da vaidade se perde completamente. Já outros gostam de chamar atenção como vítimas. Você não é nem vítima. Eu não sou vítima. E também não sou maior do que ninguém.
Eu e você somos o alvo da graça de Cristo. E quanto mais nós dermos lugar a Ele, mais nós avançamos para manifestar a glória dEle aqui na terra. Quando falamos de conquistas, há também muitos que se esgotam fisicamente e ainda assim não conquistam o que e como gostariam. Você quer ver só? Quem é que luta muito por coisas que você quer e que não tem problema nenhum? Eu, minha mão está erguida. Quem mais luta? E quem já tem tudo que queria? A gente consegue, como a Bíblia diz, viver em contentamento. O que é eu viver em contentamento? Eu almejo mais conquistas, mas sou grato pelo que já tenho. Eu almejo subir, crescer, mas sou feliz e realizado onde cheguei. A gente precisa aprender isso e Cristo nos ensina isso. Em Josué, a gente vê a tomada de Canaã, a tomada de Jericó, mas houve um processo. Quantos querem viver esse processo de conquista? O processo de conquista é uma caminhada, e lá em Josué capítulo 6, vamos olhar juntos? Josué 6. Josué capítulo 6, verso 1 diz assim, ó: os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham o quê? Por favor, alguém lê para mim aí em voz alta. Tinham o quê? Tinham o quê mesmo? Medo de quem, gente? Os habitantes de Jericó tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem... Jericó foi prometida ao povo de Israel desde que eles saíram do Egito. 40 anos passaram para que então a caravana do irmão Josué chegasse lá. Mas quem começou essa viagem? Qual foi a primeira caravana que recebeu a promessa? Alguém lembra? Caravana de quem? Moisés. Só que Moisés chama 12 espias da caravana dele, fala, vocês vão lá, espiam a terra e volta. E nos dê notícia, o que Deus prometeu é isso, vai lá dar uma olhada, ver como é que é, ver onde é o ponto forte, o ponto fraco, para a gente ter estratégia de conquista. Agora, presta atenção, quem prometeu que daria Jericó, Canaã ao povo de Israel? Quem prometeu? Bacana. Então, lógico que eu preciso ter estratégia de guerra terrena, eu preciso me posicionar, mas não despreze o comando de... Cuidado quando você coloca sobre homens. Meu Deus, eu estou entrando já na mensagem que eu vou falar com vocês sobre a arca, vai ser incrível. A próxima ou a outra mensagem dessa série está extraordinária, você não pode perder. Cuidado para não colocar sobre homens aquilo que Deus mandou você colocar sobre ele. Está cheio de gente desiludida, porque Deus não vai deixar ninguém fazer na tua vida o que é para ele fazer. Esses dias eu falava com um amigo. Estava numa reunião de negócio e fui conversando com um amigo. E conversa daqui e dali, eu falei, olha, teve uma época que eu tentei isso, aquilo, tal. E fui falando, eu falei, eu tentei falar com muita gente. Quando eu falo muita gente, talvez tenha sido uns 4, no máximo, amigos, sobre algumas lutas e desafios que eu ia passando. E eu falei assim, eu preciso de pessoas pontuais que possam aqui e tal. Tentei falar com um, nada. Tentei falar com outro, muito amigo, muito cheio de não sei o quê. Ou, vamos conversar. Peraí, ó, não sei o quê. Nada. Tentei falar com outro, nada. E por um momento o diabo me tentou, como tenta você e qualquer pessoa, a me indignar e me revoltar e dizer, está vendo? Quando eu preciso, eu atendo tanta gente, mas quando eu preciso, ninguém quer falar comigo, ninguém pode, ninguém tem tempo. E aí Deus ficou só observando. Até a hora que Deus falou, Rogério, esse momento não é com nenhum deles, é comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você que você não gosta e nem eu. Tem momentos da sua e da minha vida que Deus vai nos isolar. Puxa vida, pensei que ia para a igreja, ouvi que tudo vai dar certo. Vai, calma, a gente não está no final ainda, até o final dá certo. Mas a gente precisa ter coragem de lidar com as verdades. Tem momentos que Deus vai silenciar todo mundo. Que pessoas que prometeram ajuda não vão ajudar. Eu lembro de uma pessoa, quando a gente estava no outro prédio, ia mudar. A pessoa não é daqui, tá?
Não é daqui, para ninguém pensar, pastor, eu dei uma indireta. Não. Se fosse daqui eu nem falaria. Uma pessoa de fora daqui que tem, para comprar esse prédio não faz diferença nenhuma. E ela falou, pastor, como é que está aí? Eu estou preocupado com o senhor, com essa situação da mudança, da família e tal. Aí às vezes a gente interpreta, se essa pessoa pode, tem e está preocupada, ela vai ajudar. E eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. A gente mudou e até hoje Deus nos ajudou até aqui. Não estou falando reclamando não, estou feliz. Porque nós não dependemos daquilo que o nosso racional calcula. Nós dependemos de Deus. E aí Deus levanta eu, levanta você, levanta você, levanta você, levanta o outro. E faz a obra. E Deus pode usar essa pessoa a qualquer momento? Pode. Mas naquele momento, Deus queria que o contato fosse com Ele. Quem entende o que eu estou dizendo? Tem hora que Deus vai silenciar todas as vozes que a gente queria ouvir. Porque Ele quer ser a única voz que fala ao nosso coração naquela hora. Presta atenção que eu disse que quem vai silenciar? Eu não falei para você entrar no casulo e ficar lá isolado, dizendo, não, eu estou fazendo o que o pastor mandou, então eu não falo com ninguém, não atendo ninguém, não quero falar com ninguém. Ah, meu Deus, pobre coitado que sou. Não falei isso. Eu procurei conversar. Eu procurei ajuda. Eu tive a humildade de reconhecer que preciso de ajuda. Eu procurei amigos. Mas naquela hora eu fui entendendo que Deus queria passar aquele momento comigo, como meu melhor amigo e o único para aquele. Eu tenho vários amigos, tem muita gente aqui maravilhosa, gente. Eu creio que dá para entender o que eu estou falando. Para algumas coisas específicas, Deus queria tratar Ele comigo. Por que as coisas não são como você e eu gostaríamos? É mais ou menos o exemplo que eu dei hoje de manhã. Quem aqui gosta de futebol? Sangue de Jesus tem poder. Não dá nem para dar exemplo essa igreja, gente. Jesus, me ajuda. Fala igual Jesus, até quando vou sofrer? Quem aqui gosta de futebol? Rogerinho, tá tudo bem com o Rogerinho? Tá vivo? Não ouvi a voz dele. Gente, essa semana eu levei o Rogerinho no estádio. Estádio, gente, não aqueles lugares que o pessoal faz coisa errada, ruim. Que tem uns lugares aí que é maligno. Sangue de Jesus tem poder. Eu nem falo o nome, Deus me livre. Né? Estádio, Ricardo, estádio. E vencemos. Raila, você vai com o pastor. Nós vamos libertar você disso aí, né, Roberto? Vai, em nome de Jesus. Pé quente. E fomos, aquela alegria e tal. E aí, a gente está ali de cima olhando. E daí a pouco aconteceu uma coisa lá, o Rogerinho, falando, Rogerinho, não tinha como, cara. Botar na frente, assim, assim, assim. É mesmo. Gente, presta atenção como que a gente às vezes erra em coisas simples. Quem aqui assiste partida de futebol pela televisão? Bacana. Aí você olha ali o campo, ou se é no videogame, você vê por cima. Então, quando o jogador pega na bola, você vê todas as possibilidades. Agora, quem já chutou uma bola na vida? Chutou uma bola na vida, tá? Não é o nosso ego que foi chutar e caiu para brincar com a criança. Jogou bola, não precisa ser bom não, mas jogou bola. Bacana. Gente, quando a gente entra, do lado de fora a gente fica, na televisão a gente fica, burro, você não tocou na direita, o cara estava livre, ou infeliz, você não virou, ou não sei o quê. Todo mundo é técnico da seleção, todo mundo sabe o que fazer. O negócio é quando entra em campo e põe a bola no pé. Quem aí concorda? Sabe por quê? Porque a visão do cara que está com a bola no pé é aqui. A visão de quem está com a câmera lá de cima é o campo inteiro. Sabe qual é o nosso problema? Deus está vendo o campo inteiro. E a gente é fominha. A gente quer resolver sozinho com a bola no pé. Deus está vendo o campo inteiro. E está dizendo, ei, ouve o meu comando. Eu sei o melhor lugar para você tocar, eu sei a hora de parar, eu sei a hora de acelerar, eu sei a hora de correr. Para e me ouve. Porque a minha visão é ampla, é macro. A sua visão é aqui. Você está confiando na sua habilidade, você está confiando em você mesmo. E legal, eu preciso ter confiança em mim, glória a Deus. Mas essa confiança não pode sobrepor o poder de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Tanto que no time de futebol tem 11 jogadores em campo e um técnico. E se o técnico vê que o cara não está obedecendo o comando, o que ele faz se ele tiver peito para isso? Tira! Quantas vezes Deus teve que substituir alguém para que o propósito dele se cumprisse? Vou usar um termo aqui, tá? Me perdoa o pessoal que não acompanha o show, mas um trocadilho, para que o time dele fizesse o gol.
Deus queria ter feito um gol através do Moisés, mas acabou fazendo um gol através do Josué. Quando Deus tira Abraão da terra dele, na verdade aquela jornada tinha começado com o pai de Abraão. Mas o pai de Abraão escolheu morrer na terra da lamentação. Então cuidado, que terra da lamentação é cemitério. Então Deus falou, vou levantar outro. Tem gente querendo receber dos homens o que nem Deus oferece. Deus não ficou assim, coitado do pai de Abraão, né? Nossa, coitado, ele está sentindo aí, por causa da terra tem o nome igual ao do filho dele que morreu. Ah, não, mas coitado. Não. Não vai ouvir? Não, então beleza, espera aí, acabou, agora vem Abraão, vou fazer com você. Ah, Moisés, você ficou descontroladinho? Ah, Moisés, já que você saiu da linha? Então tá bom, então Moisés, quando você morrer e os maiores de 20 anos morrerem, exceto Josué e Caleb que trouxeram um relatório bom, aí eu pego o Josué e levo o povo para lá. O que eu estou querendo dizer? Tem projetos de Deus em andamento na terra, e Deus está procurando alguém que diga, eis-me aqui. Será que alguém hoje aqui está disponível? Eis-me aqui, Deus. Tem algum projeto aí? Deus diz, tem. Então, eu quero. Confia em mim, Deus. Aí Deus vai dizer, beleza, eu confio em você, eu dou o projeto para você, mas você vai ter que confiar em mim. Eu vou te dar os comandos. Davi entendeu isso, e o que Davi falou no Salmo 37, verso 5, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor. A vida com Deus é uma vida de entrega. Confia nele, fé, e o mais ele fará colheita. Diga comigo, renúncia, fé e colheita. Isso é a vida cristã. Renuncio o meu eu e me rendo ao meu Salvador. Creio nele e vivo pela fé. Colho a vida eterna e as bênçãos que ele tem para mim. Não é errado e nem pecado criar expectativa sobre colheita. Gálatas 6,7 diz, não erreis de Deus, ninguém zomba, tudo que o homem planta ele vai colher. Deus planta para colher ou não? Por favor, me ajuda. Deus planta para colher ou não? Deus plantou um filho, Deus entregou um filho na cruz para resgatar toda a humanidade, todos que crescem no filho. Então presta atenção que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Se ele entrega para receber algo em troca, Deus não tem nenhum problema que a gente entregue algo para receber em troca. Deus tem problema com gente folgada, sanguessuga e que quer explorar os outros, inclusive a Deus. Deus não tem problema que eu fale, Senhor, você quer um exemplo? Quem acredita que eu estou me entregando para pregar hoje aqui? E é errado se eu quiser receber algo em troca? Isso quem não respondeu porque pensou bobagem. Pastor, o que você quer receber em troca? Eu quero que a unção de Deus flua, eu quero que os testemunhos cheguem, eu quero que a glória de Deus toque, eu quero que pessoas se convertam, eu quero que pessoas sejam encorajadas na fé. A gente precisa entender que quando fala sobre em troca, a gente não está falando só sobre materialismo, ainda que isso também possa fazer parte. Não é sobre isso, é sobre tudo. Senhor, eu me entrego para te servir, mas quando eu pregar, o Senhor vai me usar, o teu Espírito vai me capacitar, e para a glória de Deus, são 24 anos até aqui tem nos ajudado, Senhor. Eu não venho porque, eu vou lá, eu não sei nem se Deus vai usar, mas eu vou lá, não, então se Deus não vai me usar, eu vou atrapalhar. É melhor eu sair e deixar o Éder, porque Deus vai usar o Éder. Quem entende o que eu estou dizendo? A entrega tem que ser feita por alguém que entende que vai haver uma colheita. Deus entregou um filho para colher. Moisés envia 12 espias. 2. Josué e Caleb voltam confiantes, dizendo, a terra é nossa, a terra é boa, até para carregar um cacho de uvas a gente precisa de vários homens, precisa pegar aqui um pedaço de madeira e segura para pegar um cacho de uva, hein, e tal, porque o negócio é violento e tal, e tal, e tal. Os outros 10 começam a dizer, a terra tem frutos grandes, a terra é boa, mas a terra tem gigantes, a terra devora os seus moradores, a gente não vai dar conta. Se a gente for para lá, a gente vai se lascar. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Que hoje pela manhã, quando eu falei esse ponto que eu vou falar agora, o Espírito Santo falou, tem gente que precisava ouvir era isso hoje. A maioria do povo de Israel deu ouvido a Josué e Caleb ou aos outros 10 espias? Cuidado para você não perder a sua terra prometida por se mover na opinião de quem não crê em Deus. Cuidado para não perder promessas de Deus, porque ao invés de dar crédito em quem tem a palavra de Deus, você escolheu ouvir a opinião de quem não está ouvindo a Deus. Tem gente maravilhosa, tem gente que eu amo, mas que não serve para me aconselhar. Amo, mas não serve para me aconselhar. Quer um exemplo?
sobre o ministério, algumas coisas dentro do ministério, outras ok, mas sobre algumas coisas do ministério, a minha mãe e meu pai não servem para me aconselhar. Por quê? Porque eles não vivem isso, eles não sabem o que é isso. E eu os amo, pode ter certeza, de todo o meu coração. Sobre muitas coisas, sobre casamento, o Rogerinho, então nem se fala, não pode me aconselhar, porque ele ainda não é capaz. Ele não sabe o que é isso. E nem tem profundidade bíblica para tal. E eu o amo. Eu estou dando exemplos que a gente pode amar alguém e ainda assim rejeitar conselhos dessas pessoas. Porque elas não têm capacidade, elas não são especialistas naquele assunto para ficar melhor. Elas não são autoridade, era essa palavra que eu queria. Cuidado para não desprezar aquele que é autoridade naquilo que você e eu precisamos. Não existe um assunto da minha e da tua vida que Deus não tem autoridade para tratar. Tudo foi criado por Ele e todas as coisas subsistem pelo poder dEle. Então qualquer que seja a demanda, o desafio, a dificuldade, em Deus há instrução e autoridade. Diga comigo, em Deus há instrução e autoridade. E aí? Ainda assim, será que a gente vai ouvir 10 espias que sentem medo do povo que está com medo deles? Gente, aqui nos dias de Josué, quando eles vão lá olhar a terra, a Bíblia diz que seus habitantes tinham medo dos israelitas. Só para a gente contextualizar, só para trazer para a nossa realidade, e isso vai ficar muito bacana agora, presta atenção, não menospreze, mas presta atenção no que eu vou te dizer. O povo de Jericó, o povo que habitava em Canaã, nesse momento eram inimigos do povo de Deus. Era ou não era? Gente, me ajuda, porque quanto mais você me ajuda, mais rápido a gente acelera a dinâmica aqui. Eram inimigos ou não eram? Vocês estão na terra que Deus prometeu para a gente, vocês têm que sair. Nós não vamos sair, nós vamos guerrear, lutar contra vocês. Então nós vamos guerrear e vamos lutar. Vocês são meus inimigos, eu vou derrotar vocês para assumir a terra. Ok. No Antigo Testamento há uma luta muito latente, física, carnal. No Novo Testamento a gente entende que a nossa luta já não é, ainda que existam ainda guerras e tal, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então hoje nós temos guerras espirituais. Quem entende isso também? Bacana. Quem era inimigo do povo de Deus nessa época? Aqui nesse caso, o povo de Jericó. Ok. Quem é o inimigo do povo de Deus hoje? Vocês estão igual aquela irmãzinha, né? Vocês gostam, vocês me provocam. Aí alguém fala, pastor, você vai contar de novo essa história, mas eles me provocam, Jenny. Eu não queria, eu já queria passar, mas me provoca. Tinha uma irmãzinha, que isso eu era auxiliar. Pastor, reverendo, ora por mim. Sim, irmã, o que é? Ai, é porque ele não me deixa em paz. Eu falei, ele quem, mano? Aí você fica até sem graça, que você vai perguntar, né, pensando que é alguém da família, que é o marido, que sei lá. Ele quem não deixa em paz? Ele, reverendo. Mas ele quem? Ele não me deixa em paz, ele me atormenta. Nossa, é de dia, é de noite, eu não sei. Mas quem que é? É ele. Quem? O Didi. Irmãos, a hora que ela falou Didi, eu fui lá nos Trapalhões. Eu falei, caramba, eu gosto tanto de assistir os Trapalhões, o Didi. Qual o problema do Didi? E tal. Ah, mas irmã, como assim o Didi? Não, pastor, o Didi atormenta a minha vida, isso e aquilo. Aí eu me liguei no que ela estava querendo dizer. Falei, como assim, irmã? Ele é tinhoso, pastor. E ele me atormenta. Quem, irmã? O Didi. Falei, irmã, a senhora está falando do diabo? Ai, misericórdia, pastor, nem fala esse nome. Falei, irmã, eu não sabia que vocês eram tão chegados que você chama ele de apelidinho carinhoso, Didi. Oi, Didi, tudo bem? O que vieste fazer em minha casa? Ah, eu vim roubar, matar e destruir. Senta, toma um café, Didi. Didi é o caramba. O diabo derrotado debaixo dos nossos pés, amém? Não menosprezando, mas debaixo do poder e autoridade do nome de Jesus. Eu creio no poder do nome de Jesus, mas alguém crê? Não desprezo. Eu já tive do outro lado do ocultismo e sei que existe, que é real, que o bicho pega. Mas eu estou... Os olhos se abriram, as escamas caíram, a luz brilhou. Eu estou do lado de Jesus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, ele tenta, ele ataca, mas não toca. Eu creio na Bíblia, mais alguém? Sobre isso.
Presta atenção, os inimigos do povo de Israel aqui em Jericó estavam com o quê? De quem? Por quê? Por que, Dani, que eles estavam com medo dos israelitas? Valendo rodízio de pizza. 5 segundos. 4, 3. Pronto, o Hélio que vai pagar. Eu não mandei soprar, ó. Você quis soprar por irmão, você paga. Passou a cola? Ei, exatamente o que o Hélio falou. A notícia chegou que Deus tirou esse povo lá do Egito. Atravessou o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho. E nós vamos lá no Mar Vermelho. Ano que vem nós vamos tomar banho no Mar Vermelho, irmão. Irmão, já está alinhado aí. Nas próximas semanas eu vou anunciar a caravana da família de Cristo para Israel. Já se programa. Já começa a pensar em que você vai empreender para fazer mais renda. Já ora a Deus, se mexe. Vamos até marcar aqui um encontro de empreendedores, viu, linda? Viu, Bela? Encontro de empreendedores aqui, eu vou ativar alguns da ideia, start. Nós vamos para Israel ano que vem. Amém. Aí, na verdade tem uma ficha preencher para ver quem pode ir, né? Não é assim também. Para não dar problema para a gente lá, pensando bem, né, Éder? Eu não sei porque você olhou para o lado, Éder. Então, o que acontece, gente? A notícia chegou, aquele povo, Deus é com eles. Nós estamos com medo. O diabo sabe que Deus é com você? Desse jeito ele não... Nem você está acreditando. O diabo sabe que Deus é com você? Então por que você tem medo? Quem aqui já foi amigo do grandão da escola? Eu. Gente, vocês são... Jesus. Vocês nunca... foram amigo do cara forte da escola? Eu sei que o irmão Carlos, ele era o cara forte, o Gabriel, o Robério, eles são grandes. O irmão Hamilton, Dani, são grandes. Eu não sou grande. Eu falei o forte, não o perturbado. Eu estou falando forte, não o... Ei, gente, antes de conhecer Jesus, eu tinha um amigo no bairro, que o apelido dele era Capeta. Pergunta a minha mãe quando ela veio aqui. Capeta morreu numa trairagem, um amigo na garupa da moto, com um tiro na nuca. A cabeça dele estava valendo 10 mil reais. O Capeta pegava minha bicicleta, eu emprestava a bicicleta para ele, emprestava um monte de coisa para ele. Só que eu andava no bairro assim, sou amigo do Capeta. Besta, né? Ninguém mexia comigo. Se eu acreditava num rapaz, que pobre coitado, perdido, mas era temido pelos homens, agora eu sou amigo de Jesus, gente. Agora eu sou amigo de Jesus. Agora eu sou amigo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, primeira e última estrela da manhã, Raiz de Davi, Leão de Judá. Ele está comigo e com você. Acredita nele. Acredita em Jesus. Teu inimigo está com medo. Ele não tem medo do que você ouve, ele tem medo do que você crê. O diabo não tem medo do que eu ouço, ele tem medo do que eu creio. Quando Pedro creu que ele podia andar sobre as águas, o diabo falou, agora lascou. Homens vão andar sobre as águas. Pode ver que por muitas vezes Jesus, antes de operar um milagre na vida de alguém, ele perguntava, você crê? E eu creio que o diabo ficava assim, não, ele não pode crer, ele não pode crer. Creu, perdeu. Hoje é o dia de você dizer, perdeu o diabo porque eu creio em Deus. Perdeu o diabo porque eu creio em Jesus. Eu creio no poder de Deus. Já deu certo. Sandrinha, fique em paz, já deu certo aí, já deu certo no Zé. Por quê? Porque nós somos amigos de Jesus, nós cremos no poder de Deus. Eu creio. Não teve planos? E Deus falou, não, só crê em mim. Eu vou fazer de outro jeito, porque o que eu tenho para tratar é o que você não está enxergando. Você está igual o jogador ali, a gente está assim, vendo só isso aqui. E Deus está vendo tudo. E ainda bem que a gente está debaixo de oração, porque aí Deus redireciona as coisas e faz melhor do que a gente faria. Quem está entendendo o que Deus está tratando com a gente hoje aqui? Caminhando e conquistando é isso. Mas não se torne um mal-humorado, ranzinho, rabugento, porque as coisas não saíram como você queria. Você está com a bola no pé, só enxergando aqui, Deus está olhando o campo inteiro. Seja grato, seja grato.
Tira uns 10 segundos só para agradecer a Deus. Você não sabe nem por que está agradecendo, mas agradece. Obrigado, Deus. Obrigado por esse culto. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha saúde. Obrigado até pelos meus desafios. Porque eu vou viver a tua bondade e testemunhar que venci esses desafios para a tua glória. Obrigado. Obrigado. Eles tinham medo. O teu inimigo tem mais medo de você do que você dele. Ele tem medo que você creia em Deus, ele tem medo que você se mova por fé, mas nós vamos nos mover por fé muito esse mês. Hoje é só o primeiro encontro do mês, primeiro dia, né? Esse segundo encontro, teve de manhã, agora à noite. Eu tenho certeza que domingo que vem você vai estar aqui de novo com mais um, quarto você vai estar aqui. Já tem medo de quando você decide orar todo dia. Ele tem medo de quando você decide jejuar. Ele tem medo de quando você decide ler a Bíblia, pegar o conhecimento de Deus. Ele tem medo quando você decide assumir um compromisso com Deus, com a tua igreja. Porque agora você já não está lutando sozinho. Sabe aquilo que a gente fez de dar as mãos aqui? Enquanto eu só penso em mim, sou eu lutando por mim. Mas quando eu seguro na mão do meu irmão e digo, Deus, eu vou orar por esse irmão, por essa irmã aqui. Aí o diabo olha e fala, caramba, agora ele não está lutando sozinho. Aquele ali também luta por ele, aquela ali também luta por ele. A gente multiplica forças nessa unidade. Por que é tão importante vir e ser, estar? Porque nós multiplicamos forças aqui dentro. Quarta, nós vamos multiplicar mais força. Domingo que vem, essa força vai crescer mais ainda, porque vai ter mais gente com você e comigo aqui. Sobre isso. O diabo tem medo que você se torne um ganhador de almas. O diabo tem medo que você fale bem da tua fé, da tua igreja, do teu Deus. Por isso que ele fica cutucando muita gente só para falar mal, só reclamar, só ver o que está dando errado. Quem entende o que Deus está falando? Gente, eu só li 3 versículos, Efésios 3:20, Josué 6:20 e o Josué 6:1. Olha o quanto que Deus já nos entregou essa noite. Imagina o que vem no resto do mês aí. Meu Deus do céu. Eu nem vou falar que domingo que vem a pastora Angélica, aí você já sabe que eu fico no chinelo. Verso 2 diz assim, ó. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó. Vem aqui, Paulinho, rápido, vem. Vem, Paulinho, no estilo São Paulino. Você vigia, hein? Não, o São Paulino é cara cheio de vida, fé, forte e tal. Porque se vem aqueles caras assim, sabe, entendeu? Paulinho, eu quero te entregar isso. Qual foi a dificuldade do Paulinho em receber? Ele não ficou assim, não, mas será que eu posso pegar? Ai meu Deus, será que o diabo vai tomar? Ele fez essas coisas? Por que Deus fala que vai entregar uma coisa para a gente fica cheio de frescura? Simples, eu falei, Paulinho, eu vou te entregar isso. Ele já estava saindo aqui. É só ilustração, não vou te entregar nada não, filho. Lascou, é seu de verdade, vai. Toma. Ele foi de fé, recebeu. Ei! Sabe qual é o nosso problema? Deus diz, hoje eu vou te curar. Será, Deus? Como é que vai ser? Pai, eu nem quero saber, só arranca essa dor daqui. Faço nem questão de saber como foi. Eu não quero saber que caminho que o diabo tomou, porque eu não vou seguir ele. Eu quero saber tanto, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que os teus inimigos virão por um caminho e fugirão por 7. Eu quero saber por qual que ele foi. Eu não quero saber, eu não vou segui-lo. Eu só quero que ele se lasque bem longe de mim. Acabou a história. Não quero saber. Eu quero só viver pela fé, quem entende? Eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Vamos acelerar aqui até o 10, vai. Vocês, seus homens de guerra, marcharão ao redor da cidade uma vez durante, diga comigo, processo. Todo dia um pouco, até a obra completa. Qual que é o processo que você largou? Em janeiro eu disse que ia ter alimentação saudável, que eu ia fazer exercício físico. É o inglês, pastor. Então primeiro para de matar o português e vai para o inglês também. Qual é o processo, Rogério? E quais são os processos que a gente falou, não, esse ano? Irmão, tem gente já comemorando que entrou em agosto, fala, bom, é bom que quando acaba logo, porque ano que vem eu vou pegar firme. Vai nada. Não, desculpa, se você não pegar firme agora, em agosto, você não vai pegar firme mais nunca. Não vai. Para com essa bobagem de ano que vem. Quem falou que você tem ano que vem, que eu tenho ano que vem? Jesus pode voltar hoje, agora, amanhã. Ou pode nos chamar. É agora. A gente precisa se mover. Cadê os processos? Esse ano eu não vou passar um dia sem ler a Bíblia. Vamos para o outro oposto agora. Passou um dia sem ler a Bíblia. Fala agora que já larguei, não vou nem mais ler mais, porque não tem jeito, eu não dei conta. Não, pera um pouquinho. Eu não consigo voltar lá no dia que eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu consigo não cair no mesmo erro. Quem entende?
Eu prometi para Deus que esse ano eu não ia mentir, acabei de mentir. Quando que você mentiu? Quando eu prometi para Deus. Bela, é desse jeito, filha, é impressionante. Já pede perdão e se conserta. E chega, daqui para frente é na verdade. A gente tem que parar. Porque prometeram me ajudar, falaram que ia fazer isso, e ninguém me se importa. Ei, chega. Chega. Vamos pegar o processo. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Todo dia eu vou orar. Eu não quero faltar um domingo, então eu não vou faltar um domingo. Eu quero me comprometer, eu quero que os meus irmãos da igreja não se sintam sobrecarregados. Eu não quero ouvir falar que os meus pastores, ou que os líderes, ou que os colaboradores estão doentes, sobrecarregados ou morrendo, porque estão tendo que carregar o peso de um monte de gente, e um monte de gente poderia cada um estar carregando um pouquinho só, e aliviando, como a Bíblia diz, aliviando o fardo uns dos outros. É só cada um fazer um pouco. Eu não quero ficar marcado como aquele que abandonou o barco no meio da tempestade porque é egoísta. Porque quando o barco estava com a despensa cheia e navegando bonitão, eu queria estar dentro, mas quando veio tempestade eu pulei fora. Quais são os processos que a gente largou pelo meio do caminho? Eu quero ser um marido melhor. Aí a minha mulher fez algo que eu não gostei. Vou ser marido melhor nenhum, essa cobra cega. Ela merece eu ser ruim. Ei. Durante 6 dias, todo dia, diga comigo, fé, constância. O verso 4 diz: 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará a trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia marcha ao redor da cidade. Quantas vezes? 7 dias. Enquanto os sacerdotes fazem o quê? Tocam as trombetas. Ouça o som do sacerdote. Para de ser individualista, tudo do meu jeito. Continua o verso 5. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um de novo, do ponto onde estiver. Para de querer ser o outro. Deus te deu uma vida maravilhosa e quer te usar. Você sabe fazer uma coisa que eu não sei. Aí a Selma fala: eu queria mesmo estar pregando. E eu falo: eu queria mesmo estar cozinhando. Não, glória a Deus que ela faz a comida e eu como. E glória a Deus que eu prego e ela é ministrada. Ela fica feliz e eu mais ainda. Só depois eu que lute para correr, caminhar, fazer alguma coisa. Porque a diferença é que o que eu entrego para ela é só saúde espiritual. Ela entrega para mim saúde, e se eu não vigiar, eu entro na gula. Gente, cada um luta no ponto onde está. Qual foi teu chamado em Deus? Servir, ministrar, financiar, interceder e... Qual é? Verso 6 diz: Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor. Vou falar muito da arca esse mês, hein? E escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marche ao redor da cidade, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, 7 sacerdotes que levavam a arca diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. E o verso 10 diz: Josué ordenou: não soltem o grito de guerra. Não digam palavra alguma até que eu lhes dê ordem, então gritem. Você consegue se controlar até Deus liberar? Domínio próprio. Irmão, se eu falar assim: gente, vamos ficar quietos sem fazer nada por 1 minuto, a minha perna começa a fazer assim. Tem gente que está inquieto só por causa desses segundos que eu faço silêncio. Vai, pastor, fala logo, fala. A gente está vendo cada vez mais a pressão de tudo ser acelerado. A pastora diz que eu não ouço a seta do carro porque eu assisto o vídeo no YouTube no 1.25, 1.5, 1.75. A mensagem... Você está filmando eu falar isso, eu confessar isso? Não, é coisas aleatórias. Ei, a mensagem que eu preguei hoje de manhã, às vezes eu gosto de ouvir antes de ministrar à noite novamente. Eu estava ouvindo 2 vezes, acelerado. Por quê? Porque primeiro aquela palavra Deus colocou no meu coração. E aí eu fico olhando e falo: meu Deus, como que você consegue ouvir isso aí? Eu falei: como é que você consegue não ouvir? Eu falei: não entendo nada. Eu falei: tá claro. Eu tenho dificuldade para ouvir algumas pessoas que dizem: oi, irmãos. Posso confessar um pecado? Pelo amor de Deus, gente, responde logo que eu estou ansioso. Posso? Tem gente que vem falar comigo que eu falo: Senhor, me ajuda.
Oi, pastor. Fala, caramba, a gente já estava na metade do assunto. Tem 3 esperando ali. A Bela. Mas não é culpa dos outros não, gente. Eu não estou aqui bonzão certo, não. Falei que eu ia confessar o pecado é meu. Errado estou eu. Ah, pastor, bem que eu percebi. Então vamos se ajudar. Não me tenta. E a gente vai se ajudando. Ô pastor, a questão é essa. É lógico, irmão, que existe atendimento, conversa. Mas quem entende o que eu estou dizendo? O exemplo que eu estou dando. Irmãos, tem gente que fala e no final não saiu. E eu estou assim, Jesus volta logo, que eu estou entrando em parafuso. Aí uma vez um amigo falou assim para mim: teu ministério, tua missão está mudando. Você está ficando na voz profética, você está ficando muito acelerado. Aí Deus precisa levantar pastores para a igreja. Esse mês nós vamos consagrar um casal de pastores. Por quê? Porque às vezes o profeta é mais doidão, gente. Dá uma olhada no Elias, dá uma olhada no João Batista. Eu não vou vestir roupa de chitão não, tá? Fica tranquilo. Mas é mais acelerado, são ministérios diferentes. E quando você começa a transicionar, Deus começa a te mover para alguma coisa diferente. Não é sobre ser maior ou menor, não tem maior ou menor. Cada um luta de onde está, como a gente viu hoje. Mas aquilo que antes para mim era maior, começa a ficar diferente. Fala, nossa, agora eu não sei, eu estou assim mais... A gente precisa ouvir Deus. Respeitar o time de Deus. É tempo para você fazer o que está fazendo, para eu fazer o que eu estou fazendo. É tempo. Ou não. Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo. Põe o tópico aí para mim, por favor. Deixa eu acelerar aqui, para a gente finalizar, que meu tempo já deu. Deus nos dá promessas de conquistas, mas primeiro nos treina em obediência. Que mais? Adoração. Que mais? Atitude. Obediência a gente vê do verso 1 ao 3. Quando Josué ouve de Deus, como é que eles vão se organizar? Adoração a gente vê no verso 4, quando posiciona a arca e vai vir o som da trombeta. E atitude e o grito. E atitude a gente vê, por exemplo, no verso 5, que é o quê? Depois de rodearem, tocar a trombeta e gritar, ataquem. Para de dizer que Deus não te deu, mas Ele mandou você agir, você não agiu. Tem tudo aqui, obediência, adoração e atitude. Qual dos 3 está faltando para mim e para você? Segue aí os próximos tópicos. Caminhe em, mesmo quando não parece fazer, parece que não faz sentido isso aqui. Por que a gente vai colocar a arca no meio da guerra? A arca vai lutar? Não. Mas a arca mostra, me lembra, nos lembra e mostra aos nossos inimigos que nós não estamos lutando sozinhos nessa guerra. Conosco está o Senhor. A presença de Deus vai conosco. O próximo tópico vai falar sobre celebre pela fé. Ainda não conquistei, mas já vou tocar a trombeta. Porque Deus mandou tocar. Enquanto Deus não mandar, não toque, mas mandou, toca. Toca a trombeta. Mas outros vão falar, não estou nem aí para os outros. Minha aliança é com Deus. Não me movo por opinião de quem não crê em Deus. Eu me movo pela fé na palavra do Deus vivo. Mesmo sem ainda ter visto a mudança no cenário. Sabe, pastor, eu queria ter essa fé que o senhor tem, porque as coisas já mudaram para o senhor. Você sabe o que mudou para mim e o que não mudou? Tem um monte de coisa na minha vida que não mudou. Ainda. Mas eu estou no processo. Algumas talvez estejam na 4ª volta, outras na 6ª. Sabe o que isso me faz lembrar? Quando Elias manda o moço ir lá e olhar. Vai vir chuva aí, não estou vendo nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Na 7ª ele fala, tem uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem está vindo. Elias fala assim, basta. Prepara, corre e avisa o Acabe que vem chuva de Deus. Irmãos, quando eu falei isso de manhã, a mesma presença que eu estou sentindo está aqui agora. Esse mês tem chuva de Deus vindo sobre a nossa terra. O mês de agosto é um mês de 12 anos da família de Cristo. E eu creio que é mês de celebração e conquista. Tem chuva do céu, chuva de Deus tocando a nossa vida. Me faz lembrar Naamã. Mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E nós vamos lá no Rio Jordão. E nada acontece. Na 7ª vez, a pele dele parece bumbumzinho de bebê. Imagina,
As irmãs já dão aleluia que elas querem ir na fonte do rejuvenescimento do Rio Jordão. Será que eu vou mergulhar lá 7 vezes para minha pele ficar igual de um bebezinho? E aí? Mergulha. Não vi mudança, mas eu creio. Para a gente terminar, põe para mim já o tópico, eu não vou ler. Depois você lê em casa do 15 ao 20. Do 15 ao 20 é quando o povo faz, se move. A gente lê o 20, eu já vou pôr ele daqui a pouco, só o 20, tá? Mas do 15 ao 20 é o povo colocando em prática o que Josué falou. Cada dia de preparação, lembram? São quantos dias? 6. 6 dias eles vão em? Você aguenta ficar em silêncio até Deus mandar falar? Não, eu preciso contar para todo mundo. O desafio está lançado. Enquanto Deus não mandar falar, eu não posso falar. Tempo de falar e tempo de calar. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Leia Eclesiastes 3. Está lá. Cada dia de preparação é importante para conquistar. Não seja negligente, acomodado, omisso, nem rebelde em nenhum deles. Não, esse dia aqui é o dia do erro. Que dia do erro? Dia do erro é para quem não quer chegar no resultado. Quem quer chegar no resultado é dia do acerto, e dia do acerto, e dia do acerto, e dia do acerto. E se eu errei? Aí é o dia do conserto. Próximo tópico. Presta atenção. Seja o quê? Obediente e confie em Deus em tudo. Tanto na hora de se mover em silêncio, quanto na hora de fazer barulho. Celebrar o que ainda nem conquistou. Mas, eu creio. Mais alguém aí crê? E o último tópico. Estamos sendo preparados para conquistar enquanto obedecemos, perseveramos e adoramos. Quem está nessa comigo, dá um glória a Deus aí. Pode aplaudir a Jesus.